Nós louvamos a Deus por essa casa, por essa igreja, por cada um dos irmãos aqui presentes, de fato e de verdade. E agora eu quero desafiar você, alguns segundos mais, porque eu sei que vocês gostam, a dar honras àquele que é digno de toda honra e de toda glória. E se alguém aqui souber o nome dele, grite o nome dele. Diga o nome dele. A Bíblia diz que ele é a videira verdadeira. A Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que mata a minha sede. Ei! Ele é Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Ele é o nosso Deus. Aleluia! A morte não segurou, o inferno não deteve, a cruz não destruiu. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive está. Ele vive está. O nome dele é Jesus, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele disse: aonde estiver reunido 2 ou 3 no meu nome, ali estou eu presente. É uma promessa que ele cumpre. É uma promessa que ele cumpre. É uma promessa feita que ele cumpre nos dias de hoje. Se alguém está aqui por causa dele, para ele, por ele, ele está na casa. Ele está na casa. A ele glória na igreja. Glória na igreja. Não é em vão preparar esse ambiente para a presença dele. Não é em vão ter preparado essa casa para ele agir no culto. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Deixe o Espírito Santo trazer louvores aos teus lábios. Adore aquele que era e é. Aleluia. Digno de honra, digno de glória. Na minha vida ele é cura. Quando os médicos disseram não pode, ele disse: eu sou a cura. Aleluia. Nome doce, Michael. Nome santo, pastor. Nome lindo é o nome dele. Alguém diga Jesus, o Nazareno. Quando ele entrou montado no jumentinho, aqueles que reconheceram a soberania dele começaram a dizer: Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Príncipe da Paz. Eu desafio você a imaginar ele entrando por essas portas e o louvor dos seus lábios ser: levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores. O nome dele é Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele está na casa. Quando eu penso no que ele fez por mim, quando eu penso que eu não era para estar aqui, mas porque ele é, porque ele fez, eu estou aqui. A minha alma grita aleluia. A minha alma grita aleluia.
Antes de você se sentar, eu vou ler o salmo que vocês escolheram rapidamente, que fala sobre confissão e arrependimento. Entregue ao mestre de canto um salmo de Davi, no momento em que Natan, profeta Natan, foi falar com ele, depois dele ter cometido o pecado, ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o esopo, como já foi explicado aqui, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Pode se sentar. Uma oração, um salmo de confissão e de arrependimento, que só Davi mesmo, se nós pudéssemos, né, quando chegar lá na glória, perguntar sobre essa confissão dele, o que ele sentiu, se pudéssemos sentar e perguntar, aí assim provavelmente saberíamos. Mas o Espírito Santo, no tempo de hoje, no momento atual, diante dessa palavra, pode nos trazer com clareza o que significou essa oração. Essa oração, ela foi uma oração de confissão e de arrependimento, porque não teve como ele se esconder depois do que ele fez. Deus o amava tanto por ele ser também um homem segundo o coração de Deus, pelo fato dele reconhecer que ele precisava totalmente de Deus. Não porque ele era perfeito, porque aqui, se vocês forem analisar bem, é uma oração de confissão e arrependimento, que para ele chegar onde ele chegou, para ele ter quem ele queria ter, ele pôs na linha de frente da guerra. Nem era para ele estar passeando na sacada lá do palácio. Era para ele estar na guerra com os soldados. Não era nem para ele estar lá, ocioso, sem fazer nada, na sacada do palácio. Mas ele estava, olhou, cobiçou, quis, desejou. Para que o plano dele desse certo, humanamente falando, né, carnalmente falando, ele foi obrigado, porque deu ruim, ela engravidou, ele foi obrigado, quis bolar um plano, né, de vamos fingir que é do seu marido. Mas não teve jeito, pois o homem,
soldado fiel na linha de frente para morrer. Então, gente, é um pecado daqueles, né? Que às vezes dá até para nós aqui, vamos avaliar a nossa vida, a sensação de que o nosso está tudo bem, porque é fraquinho. Meu Deus, ajuda aí, Deus. Mas não. Lê do engano. Pecado é pecado. E o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E eu sinto o amor de Deus. Porque Deus não vai falar se Ele não amasse. Se Ele não... Quando Deus ama, Ele dá todas as chances e oportunidades. E o Senhor está fazendo isso conosco, é bom. Arrependimento é uma mudança totalmente de comportamento que exige que o seu corpo, alma e espírito esteja alinhado nisso. Se arrepender só simplesmente, eu fiz e me arrependi, mas sem um resultado, sem ter uma causa para a qual vai ser vista a mudança, não passa de remorso, né? Às vezes a gente carrega remorsos por não ter feito, mas não tem um resultado, só gera em nós mais tristeza, angústia e por aí vai. Mas aqui não, a ideia do arrependimento para a chamada da igreja é para a salvação. Porque o pecado, ele mata. O salário do pecado é morte. Então, para que Deus pudesse salvar o homem, foi criado esse caminho, essa forma. Porque senão o homem não teria mais acesso a Deus. O homem não poderia mais conectar-se com Deus. E aí, a gente sabe que quem entrou, já adoramos ele aqui, e ele permanece na casa. Aí a gente sabe que só por ele é que de fato pode existir essa permissão de volta do homem se arrepender e voltar a se conectar com Deus. Os tempos de hoje é Jesus, não tem outro. Não é José, não é Maria, não é Moisés, não é Abraão. Todos esses fizeram histórias, mas para a igreja hoje vencer é Jesus. É Jesus na casa, é Jesus na vida, é Jesus. Aleluia! Rei dos reis, como é bom adorar a Ele. E nós louvamos ao Senhor, porque enquanto meditávamos nessa palavra, eu louvo a Deus porque o Senhor me fez linkar esse tema de vocês, exatamente com uma palavra que ele já vem falando comigo, e aonde eu estou tendo a oportunidade, eu estou trazendo ela. E temos direcionado para jovens, para os adolescentes, pregamos ela na nossa igreja, e aí eu quero que vocês venham comigo, então, para vocês poderem ouvir a voz de Deus, baseado, né, já conhecemos a história aqui, do porquê desse salmo. Já vocês devem estar, com certeza, tendo, né, conversas, estudos e ministrações sobre, no dia de hoje, é isso, o arrependimento, né? E a irmã aqui já pôde confirmar isso. E arrepender-se é mudar totalmente. Você errou, você pecou, seu coração está doendo, sua alma está angustiada, porque você sabe que se você não reverter isso pode bagunçar. A gente já sabe que aqui, segundo o relato de Davi, ele já começou a sentir a dor no físico, porque o pecado, ele causa isso. Então, ele já começou a sentir assim, meus ossos já estão começando a adoecer. O negócio já está começando a ficar feio aqui, eu preciso que Deus me ouça. Eu preciso que Deus me perdoe. Eu preciso que Ele me encontre de novo eu preciso mostrar para Ele que eu estou arrependido de tudo isso. E eu louvo a Deus porque tem um conselho para nós, como igreja, e ainda dá tempo, porque ainda estamos aqui. Aleluia. Ainda estamos aqui. Ainda podemos adorar a Deus. Temos de novo a liberdade, já não estamos com as máscaras no nosso rosto, nos sufocando, nos impedindo. Já não estamos mais tensos como estávamos. Voltamos de novo, e eu sempre falo isso, eu me lembro
os meus amigos, irmãos, e eu até entrei nessa também. Quando eu tirar essa máscara. Meu Deus! Eu vou fazer assim. Eu vou sair carregada. E aí o Espírito Santo esses dias me lembrou, falou: ei, Denise, eu lembro que você falou na pandemia. Meu Deus! E aí você vai se distraindo no dia a dia, você começa de novo a se iludir com as coisas daqui. E é isso por isso que Deus me trouxe essa palavra. Porque Ele falou primeiro comigo. E aí Ele falou: Denise, amizade com o mundo. E às vezes a gente acha, talvez vocês já passaram desse nível. Mas eu nasci, cresci, louvo a Deus por ter aprendido. Mas eu nasci e cresci num lugar onde por muitas vezes, se ensinava só que alguns pecados, que o que era pecado mesmo era só coisas voltadas à área sexual. E se falava, às vezes nem se falava abertamente, porque tinha toda uma questão, que já estão entendendo, né? Então a gente era meio, né, retraído e tinha, como dizem, o pessoal usa muito essa palavra, tabu. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Espírito Santo, como eu já disse, Ele não vai perder. E aí eu quero caminhar já para vocês entenderem que Deus quer falar conosco. E Ele é como uma receita, né? Que o Senhor é como um convite. E aí a gente pode interpretar da melhor forma, desde que a gente interprete para agir. O texto aqui, o conselho que Tiago estava dando e falando era sobre essa questão da amizade com o mundo. Existem outras coisas em nós que também pode nos afastar de Deus, são pecados contra Deus, a gente negligenciar a nós mesmos, negligenciar a obra, negligenciar as coisas que Deus colocou na nossa mão, negligenciar a família, negligenciar também é um pecado. E outras coisas mais. Existem N citações. Mas eu quero trazer aquilo que o Senhor falou, baseado nesse entendimento, nessa ideia de que o Espírito Santo está clamando para a igreja se arrepender, porque ainda dá tempo. Mas vocês precisam entender que vocês só vão conseguir manter essa atitude se vocês fizerem isso aqui. Aí eu vou ler. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É a pergunta dele. De onde, senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem negociação. Não tem intermediário. Não tem ninguém com uma boa oratória. Não tem ninguém com storytelling aí, 100%. Não tem. Não tem ninguém com uma comunicação não violenta tentando convencer. Não tem nada disso. Se você é amigo do mundo, sorry, inimigo de Deus, inimigo da cruz. É isso aqui. Aí, mas eu fico feliz, porque quando Deus fala assim, Ele está abrindo os nossos olhos. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Alguém escreveu de brincadeira? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, toda essa questão, né, de você se despojar, né, das suas coisas. Eu vou confessar aqui, irmão, só um parênteses. Eu falei para a irmã Edna, os irmãos estão, né, numa batalha.
Então, no momento deles tem algumas regras. E aí eu falei, Edna, eu passei uma base bem clarinha. Meu Deus. Porque eu não posso aparecer lá do jeito natural. Mas, sim, mas eu vim sem brinco, tá tudo, eu tô dentro dos padrões. Por que eu estou falando isso? Porque vamos parar para pensar, às vezes isso é um impedimento de a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. Às vezes tem gente que não abre mão dessas coisas simples. E como é que vai abrir mão desse desejo carnal para poder viver o que Deus quer que você viva? Se a gente não abre mão das pequenininhas coisas. Entende? Às vezes é difícil. Eu sei o que é lidar com algumas situações nesse sentido de que fala, mas isso é tão simples, para mim tá fácil. Mas para algumas pessoas é muito difícil determinadas coisas. E é isso que Deus quer de nós. O arrependimento, ele é Davi teve que passar vergonha na frente do profeta Natan, porque Davi, quando o Natan fez uma pegadinha ali com ele, ele falou assim, eu mataria esse cara. Então ele falou, esse cara é você. Que vergonha. Então você se humilha. É isso aqui. E para o homem hoje, no auge da soberba, no auge das suas verdades, porque tem das construções das suas verdades, dessa coisa da mentalidade do mundo, meio que disfarçada em, eu cuidando da gente, a igreja às vezes está caindo nessa ideia da mentalidade do mundo, assim, pense em você. Pense em você, ficar a semana inteira na igreja fazendo. Pense em você um pouco. Pensa na sua família um pouco. A gente cai nesse pecado. E acaba dando mais tempo para nós mesmo, para as nossas coisas mesmo, e pouco para Deus. E ainda acha que Deus é obrigado a se manifestar nas poucas horas que a gente dá para Ele. Tem a ver com isso que Deus está falando. Eu continuo. Portanto, quando ele fala isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você entender que é esse o caminho, faz o que Paulo aconselhou lá em Filipenses 2:5, que haja em você o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo, a gente pode trazer para outras palavras, para ficar mais claro ainda, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude que houve em Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo em essência e forma, sem aleluia, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele era o rei dos reis já, ele ia passar pela cruz, mas ele ia passar já sendo o rei dos reis, ele já ia passar pela cruz sendo quem ele era, ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, foi fiel até a morte de cruz. Alguém sabe o que era morte de cruz? Resumindo, porque a gente não tem tempo aí, a escola bíblica, ensino e outras coisas. Quem estava do lado dele? Direita e esquerda. Considerados lixos da sociedade. A cruz não era para ele. A cruz não era para o nosso Cristo. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. Teve um comportamento, teve um sentimento, teve uma atitude. Aleluia. Obedeceu, se humilhou. E nesse mesmo versículo, nesse mesmo conselho, é por isso que eu quero que você entenda aqui que Deus, ele abate o soberbo. Deus não vai fazer negócio com o soberbo, ele resiste. Mas ele dá graça aos humildes. Entenda isso. Jesus fez isso.
Deus não podia fazer outra coisa com ele, senão dar para ele um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará, toda terra, toda língua, aleluia, confessará, no céu, na terra e debaixo da terra. Vai ter demônio adorando, porque vai ter que reconhecer. Peraí, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal nessa fala aqui. O que eu quero dizer é, quando o texto diz no céu, na terra e debaixo da terra, é profundezas mesmo. Então vão buscar. Todo mundo vai ter que dizer que Ele é Senhor. Porque Ele se humilhou. Então vai valer a pena. Para de ouvir o mundo. A mentalidade da igreja não pode ser a mentalidade do mundo. A fala do mundo é a fala do mundo. A fala da igreja tem que ser a fala da igreja. Aí que eu fico feliz. Portanto, depois de ouvir isso, depois de ouvir sobre arrependimento, depois dos pastores mostrar, depois de vocês ficarem aqui, ó, eu vou deixar minhas coisas, eu vou me sacrificar, eu vou me humilhar. Depois disso, o conselho é: portanto, sabendo dessas coisas, que o caminho é esse, sujeitai-vos a Deus. Para ficar mais claro para o dia de hoje, o que é se sujeitar a Deus? Aí eu fui lá, vi um monte de sinônimo, mas um me chamou a atenção: ocupar-se de Deus. Aleluia. Tem um monte de crente, ocupados das coisas de Deus, mas totalmente desocupado de Deus. Tem gente que não gosta que eu dou esse exemplo, e eu quero deixar bem claro, eu jamais, eu não quero falar mal de Marta, não gosto de falar mal de Marta. Mas nesse texto específico cabe o exemplo. Quando ela estava ansiosa por muitas coisas, ela tinha as razões dela, porque onde Jesus ia um monte de gente, e era normal as mulheres terem que ficar preocupadas em fazer pão, porque era a função das mulheres fazer pães para poder alimentar. Então eu entendo a preocupação dela, mas naquela hora ali, Jesus está falando: você está ocupada com muita coisa, você está pensando aqui, ó, no terreno. Mas uma coisa é certa, Maria escolheu o que é certo, a boa parte, essa ninguém vai tirar. Então quando fala-se sujeitai-vos a Deus, se ocupar de Deus, é isso. Você pode estar aqui trabalhando bastante e às vezes não está com Deus. Então para um pouco, reflita e escolha a boa parte. Se sujeita a Deus. Aí, não fica só nisso. Eu gosto quando a Bíblia ela se completa, ela se endossa. Aí ele fala assim: está totalmente ocupado, está cheio de Deus, está conseguindo dizer não às tentações, está conseguindo resistir à carne. Não é essa a oração de Davi? Ele fala: o meu pecado aparece diante de mim todo dia. É isso, gente. Às vezes a gente disfarça, mas é real. O só por hoje dos irmãos que buscam a cura, que buscam a libertação, enfim, eu não estou conseguindo achar a palavra nos anônimos. O slogan lá deles é o só por hoje, porque cada dia é vencendo. Essa é a ideia. NA. Que buscam, né, a limpeza, enfim, conheço pessoas que foram vitoriosas, estão sendo vitoriosas nisso. Esse só por hoje é real, porque todos os dias está lá. Tem a música do Thales também, o pecado bate a porta. Mas, se você entender que a sua maior ocupação, que o caminho é esse, que o sentimento é esse, passa por Jesus, toda a sua vitória passou por Ele na cruz, está conquistado, Ele conseguiu, e você entender, é com Ele que eu vou, aí você se sujeita, se ocupa, se enche de Deus. Estou cheia de Deus, de verdade, estou ocupada com Deus e com as coisas de Deus.
Aí vem a segunda parte. Mas resistam ao diabo. Quem que está cheio de Deus? Que a hora que o diabo vir, rodear, não vai resistir. Aí eu entendo que é bom nós refletirmos que às vezes quando não resistimos é porque a gente se esvaziou de Deus e não percebeu. E eu friso de novo, há um grande risco, infelizmente, há um grande risco, e acontece em alguns lugares e com algumas pessoas, em uma grande porcentagem, permanecermos nos nossos protocolos, nos nossos ritos. Eu falo porque nossas igrejas, ela é muito, né, protocolar, né? Tem muitos símbolos, né? As nossas igrejas tem muitos símbolos, e às vezes a gente pode correr o risco de ficar igual aqueles homens que estavam ali na sinagoga onde Jesus pregou para a mulher encurvada, e eles estavam só na Torá deles, só lá no protocolo deles, nos cursos deles, nos ensinos deles, e a mulher encurvada, 18 anos com demônio nas costas, eles não puderam fazer nada. Quando Jesus fez, aí eles acordaram. Corremos o risco de ficar nos nossos cursos de teologia e em tudo que nós fazemos, e pessoas do nosso lado não ser curado, não ser liberto. Alguém diga: o sangue de Jesus tem poder. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. E aí que é? Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você está lutando para resistir. Eu sei que você está aqui e você está entregando de verdade aqui para poder dizer: Deus, eu quero viver isso, eu quero testemunhos daqui. Eu tenho certeza disso. E se eu pudesse perguntar para algumas pessoas, eu sei que você falaria: olha, eu quero que seja assim, eu tenho orado e pedido para Deus assim. Sujeitai-vos a Deus, ocupem-se de Deus. Resistam ao diabo. E aí, gente, o resultado não é outro. A Bíblia está dizendo, Tiago aconselhou eles dizendo assim, e ele fugirá de vocês. Não tem como eu estar ocupada com Deus e, aleluia, e não conseguir resistir ao diabo ao ponto dele fugir de mim. Não é essa a ideia é: eu estou cheia de Deus, eu resisto ao diabo e ele foge de mim. É isso. Mas depois desse processo tem mais um conselho: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não tem como passar, aleluia, e viver isso se não for por esse processo. O que o Espírito Santo está dizendo: eu quero que a minha igreja desperte, eu quero que a minha igreja confesse, eu quero que a minha igreja se arrependa, eu quero que a minha igreja se ocupe de mim, eu quero que ela resista ao diabo, eu quero que ele vai fugir, porque essa é a certeza. Há uma possibilidade de você resistir, mas há uma certeza do diabo fugir. Cheguem perto de mim, ou seja, não fiquem só nas proximidades. Vem ter intimidade comigo, vem ter afinidade comigo, vem conhecer o timbre da minha voz, vem saber o que eu quero para tua casa, vem saber o que eu quero para tua vida, vem saber o que eu quero para os teus filhos, vem saber o que eu quero para o teu relacionamento. Vem, eu vou elevar o nível, eu vou elevar o nível, eu vou elevar o nível. Deus está dizendo: se preparem, se preparem.
de limpar as mãos, depois de purificar o coração, depois de se humilhar, não tem outro resultado que não seja: eu os exaltarei. Se vocês obedecerem, o Espírito Santo está dizendo: eu não vou permitir o diabo saquear. Não. Espírito de morte, repreendido agora. Pensamentos suicidas, repreendido agora. Pensamentos catastróficos, repreendido agora. Ei, aonde existe poder de Deus, existe libertação, existe cura, de fato e de verdade. Fique de pé. Uma igreja que se movimenta para confessar e se arrepender, se humilhar e se purificar, não pode esperar outra coisa senão Deus libertando na sua esquerda, na sua direita, na sua vizinhança. Deus usando você para trazer vida aonde Satanás declarou morte. Não vão saquear nossos jovens, não vão saquear nossas crianças, não vão saquear nossos adolescentes. Não vão. Não deixe seu casamento acabar antes de pedir pela plenitude da glória de Deus. Entrega antes, porque se morrer é como ele fez com Lázaro. Ei, ressuscita! Quando ele disse: essa doença não é para morte, é porque entregaram a notícia da doença. Morreu, mas entregaram antes a notícia da doença. E ele declarou uma palavra, e a palavra já tinha ido, mesmo quando a morte chegou. A palavra do Cristo já estava liberada, a palavra da verdade já estava agindo. Então a única coisa que a morte teve que fazer com Lázaro foi levantá-lo e dar lugar para a vida. E Deus fala nos dois níveis aqui, físico e espiritual, porque tem pessoas que não podem morrer nas questões que elas estão, sem experimentar a glória de Deus, sem experimentar a plenitude do Espírito. Você não precisa, aleluia, você não precisa prestar conta para os homens. Quando eu digo isso, não é no sentido de autoridade ministerial, essas coisas. Quando eu digo isso você não precisa explicar muitas coisas. Você precisa primeiro ir para Deus, se encher de Deus, e o resultado vai ficar aparente para os homens. Os homens vão começar a ver mudança. Os homens vão começar a ver a transformação. Os homens vão começar a ver que tem coisa diferente aí. Ei, esse espírito mudou. Essa atitude mudou. O rosto está diferente. A fala está diferente. O andar está diferente. O pensamento está diferente, refletindo nas atitudes. Erguendo mãos santas o santuário. E eu peço mais 5 minutos para terminar. Erga suas mãos. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Conseguiu compreender a fala de Deus aqui? Confessou, se arrependeu, cria agora um ambiente para ele. Cria, constrói agora essa forma de relacionamento com ele. Tá aqui, ó. Não dá para fugir daqui. Não dá para ter os resultados que se tem quando nos humilhamos, quando pedimos perdão, que fogem da palavra. Não, é por aqui, ó. Vai ser por aqui. A
A palavra vai encontrar essas questões. E a palavra vai trazer vida. A palavra vai trazer. Não desista, não desista. Você precisa ver antes Deus agindo, que aí você não vai desistir. Ergue suas mãos aos céus por alguns segundos. Não permita a ideia mundana, não permita a mentalidade mundana zoar vocês. Eu falo isso na minha igreja, eu falo isso nos lugares que eu tenho oportunidade. Gente, não dá lugar para os prints. Deixa o Espírito Santo agir. Eu sou do tempo que o Espírito Santo é que agia e as pessoas confessavam. Não tinha print, não tinha conversa gravada. Vamos acabar com esse boicote, com essa sabotagem aí de Satanás. Vamos derrubar aqueles que estão querendo o espaço e lugar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda ele é o agente de crescimento da igreja. Eu sou dessa época que eu via pregadores pregando a palavra e o Espírito Santo convencendo. Ninguém precisava mandar mensagem. Olha que coisa linda. Não tem idade mesmo para se entregar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com vocês. Nós que já fomos dessa idade, a gente sabe o quanto é difícil. Eu tenho 4 lá. Eu tenho uma de 18, uma de 14, um de 7 e um de 6. Os irmãos que, né, os irmãos sabem aqui, que me conhecem, sabem. E eu quero dar um recado aqui para as mães, para os pais. Meu irmão, hein? Meu irmão Gustavo Mariano, há muito tempo atrás, quando ainda estava à frente do coral, deixou o Espírito Santo usar ele. Falou assim para mim: você precisa ser a evangelista, a Denise Mariano do Coral Resgate, a pregadora antes na sua casa. Por algumas questões, porque eu estava começando a gravar, né, os CDs que a gente seguidos, e eu tinha a pequenininha, e minha mãe estava adoecida, não podia ficar, foi bênção, graças a Deus encontrei uma irmã que cuidou da minha filha, mas eu já estava começando a deixar a minha filha numa idade que ela não teria mais minha referência se o Espírito Santo não tivesse falado comigo. Ela ia ter referência de todo mundo, menos de mim. E aí eu lembro que numa conversa com ele, ele falou: não se preocupa com isso aqui não. Seja primeiro essa evangelista, essa potência dentro da sua casa. E sem saber que eu tinha tido essa conversa com meu irmão e um amigo, o meu esposo, na mesma semana, sentou para falar a mesma coisa comigo. Então foi um alerta de Deus para mim. É cansativo. Nossos hormônios ficam... Mas se somos, precisamos tomar como responsabilidade. É nossa responsabilidade. A escola só vai ter o resultado do que a gente plantou. Tanto a escolinha da igreja como a escola fora. Só vai ter o resultado do que nós plantamos. Avós, pais, responsáveis, quem seja, né? Não estou dizendo apenas o padrão pai e mãe. Porque eu sei que tem, né, pessoas, crianças, enfim. Hoje, fora desse padrão antigo, né? Enfim, os irmãos entenderam, né? Então o Espírito Santo está dizendo, é responsabilidade nossa como igreja. Quando eu olhei para eles e vi eles com as mãozinhas levantadas, o Espírito Santo me tocou nesse sentido, porque eu estava pensando nisso. E assim, saí um pouco, né? Mas eu já terminei a palavra, então vocês entenderam, né? Mas o recado que o Senhor dá é: sejam quem vocês foram chamados para ser. Tomem posse da responsabilidade a qual vocês têm nas mãos. Porque há um poder de Deus sobre vocês nesse sentido.
não desistam, por mais difícil que esteja. E eu estou falando isso porque do ano passado para cá, eu vi o levante de Satanás contra os meus filhos. Mas eu vi a mão de Deus. Eu vi a intervenção de Deus, porque desde o ventre Deus disse: eles são meus. Eu dei para vocês, eu dei eles para você só para selar seu ministério. Eles são seu ministério. Vocês vão aprender com eles, vai ensinar eles, e aí no ministério vocês vão fazer aquilo que vocês precisam fazer primeiro com eles. E essa semana ver minhas meninas participando dos jovens, enfim, eu comecei a ver o resultado, sabe? E elas estão falando os sonhos, buscando. E uma das coisas que uma delas, que foi a mais atacada, que é a mais diferentona de tudo, que é a Luísa, ela falou: mãe, nós vamos ser referências para o mundo. Eu falei: vai. Eu não desestimulei, não. Eu falei: é isso que você tem que pensar, porque o Espírito Santo de Deus é com vocês. Ela falou: não, nós vamos pregar o evangelho para o mundo. Eu falei: é isso que vocês vão fazer mesmo. É isso. Foi para isso que vocês foram chamados. Às vezes as emoções bagunçam, às vezes são tantas coisas, mas foi para isso. Vocês têm autoridade. O Senhor escolheu vocês desde o ventre, é para vocês mesmos. Adolescentes, jovens que aqui estão. Aleluia! Igreja, invistam na juventude, invistam nas crianças, invistam nos jovens. Se não materialmente falando, invistam espiritualmente. Em nome de Jesus. E Deus vai dar graça para vocês. Deus vai abrir a visão. Deus vai mostrar. Eu não tenho tempo de contar o testemunho no detalhe dele. Mas Deus abriu nossa visão. Falei: opa, Satanás está rodeando. Peraí, acorda, Denise, de novo. Por que acorda? Porque às vezes estamos distraídos. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. E eu entrego esse microfone agradecendo ao Senhor, porque não deixei nada. A irmã falou: entrega tudo, não retém nada. Eu não deixei nada, até aqui. Entreguei o que o Senhor quer que eu entregue. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos. Eu sei que isso vai continuar, Pai. Eu sei que eles estão empenhados em continuar louvando, adorando e exaltando o teu nome. Honra eles, Senhor, nesse propósito que eles fizeram desse mês. Pai, em nome de Jesus, se houver alguém aqui que queira, Senhor, renovar a aliança contigo, que assim seja, que sejam tocados em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que precisa, que queira uma oração específica, também pode se manifestar. Mas nós entregamos agora e agradecemos pela palavra liberada. Deus não vai perder ministros de louvor por causa de desejos da carne. Deus não vai permitir, nenhum de nós, Bruna, nenhum de nós não vai permitir. O Senhor nos quer aqui de pé, adorando, entregando para Ele o que Ele nos deu, exaltando com autoridade, conduzindo o altar da adoração, conduzindo o altar da adoração. É bem aquilo mesmo. O rei cheio de demônio mandava chamar os músicos para tocar, para que ele se acalmasse. É bem essa autoridade, O Senhor fala para você: pega o papel e a caneta, eu vou te dar outra canção, Aramada, pro próximo ano. É pro próximo ano essa canção. Seja cheia. Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Deus está entregando coisas. Deus está entregando
geração venha e adore a Deus na plenitude como deve adorar. A Ele a glória, a Ele a glória. Ai, o que venceu a morte, a Ele o domínio, a majestade. Pega as suas mãos e adore, adore, adore. Adore ao Senhor. Você vai ser essa potência. O mundo vai ouvir falar de Jesus pela tua boca. Ei, Deus vai assinar projetos para isso. Deus vai assinar projetos. Aquele que araia, a cataia sura me derrai. Santo, 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 santo é o Senhor.